O programa Cidade Aberta, segunda edição, começa aqui na TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET. Estamos no aplicativo de celular e também no nosso site. Muito bom estar junto com vocês, quero cumprimentá-los, saudá-los. Obrigado pela prestimosa audiência que você confere à nossa TV Cidade Farroupilha. Cidade Aberta é o nosso programa de jornalismo, de entrevistas, sempre com convidados aqui nos estúdios. E o convidado de hoje é o empresário Senair Gomes da Silva, que está com a gente aqui na bancada do Cidade Aberta, aliás, presença de carteirinha semanalmente no nosso Cidade Aberta. Senair, a gente sabe que a questão econômica do momento não é boa, não vai bem. É verdade, talvez parou de piorar, parou de ir mais ainda para o fundo do poço, acho que já passou do fundo do poço algumas vezes. Você colocava também na primeira edição do programa que tem muitas empresas que hoje não conseguem mais ter capital para poder encerrar as atividades, ou seja, estão sufocadas. Um exemplo que você já deu aqui no Cidade Aberta, de que a panela esquentou, o sapo estava dentro, a rã estava dentro e, coitada, foi para o brejo também, né? Hoje, as empresas estão encontrando dificuldades para contratar capital de giro, buscar financiamentos? Eu tive um exemplo na semana que passou. Um cliente queria financiar um implemento rodoviário na faixa de R$100 mil. Eu liguei para o banco para saber a taxa de juros e tal. A informação da menina que CNPJ só seria liberado crédito. Pessoa jurídica acima de 1 milhão. Então eu faço a pergunta a quem está nos assistindo, que tem um CNPJ, seja uma empresa menor, que a grande maioria das empresas são menores. São optantes do Simples Nacional. Né? São empresas menores. Que faturam na ordem de 3... Não chega ao cofre do BNDES. Aí a pessoa física, então, como é um valor de 100 mil, o bem garante isso, aquela coisa tudo, tem garantia e tal. Então está, mas com taxa de juro elevada. 6,5, se eu não me engano, não quero falar em taxa porque eu não lembro. 7 ou até mais. Depois vem a abertura de crédito, que ninguém mandou fechar o crédito, mas eles sempre cobram a abertura. Sempre tem taxa. Sempre. Cada vez que você vai lá, faz uma operação, tem a taxa de abertura e não é barata. Se você consegue colocar isso na taxa efetiva de juros, vai lá em cima, mais o IOF que vai para o governo. Então assim, agora, existe uma empresa aqui na Serra, que os seus diretores são alinhados ao Partido dos Trabalhadores enquanto governo, e eu espero que os PMDBistas escutem isto agora e vá junto ao Temer, o BNDES em todos. Não é só do Partido dos Trabalhadores e nem só do PMDB. Eu estou falando, os PMDBistas agora têm um presidente lá do seu partido, do MDB. Os MDBistas é a vez deles agora. De pedirem a pedir o BNDES. Eu tenho aqui, olha, 160 contratos a 2,5 juros de 2,5 ao ano, via BNDES, e outros contratos de 161 a 2,5 ao ano, e uns a 1% ao ano mais TJLP. Isso é um financiamento melhor do que pai para filho? Então, o que a gente pode dizer? Não é só o Joesley que levou vantagem. Não foi só o Joesley. Não foi a Odebrecht? Não foi só a Odebrecht, não foi só Cuba, não foi só... Não, temos aqui dentro do Brasil, aqui na Serra. Bastava ter a carteirinha do Partidão. Porque o PT, Partido dos Trabalhadores... A carteirinha do Partido Estrela? A estrelinha vermelha. A estrelinha vermelha. Isso é o grande sonho da América, dos dirigentes da América. Isso aqui. 160 contratos, isso começa em que ano, Senair? Não olhei. Verifica aqui, ó. Não, mas lá embaixo. 16, 15, vamos ver aqui. Deve ser aqui, 2002. Começou em 2002. 2002. Mas eram pequenos. A partir de 2005, aí veio para 2009. Já quando período, o presidente 2011, Lula começa a governar o Brasil. 2003, 2004. Sim. Então, assim, forte em 2015. 160 contratos. Você tem uma ideia do montante aí do valor? Não tem ideia. 45 milhões. 45 milhões de reais. Então, uma empresa aqui da região. Alinhada politicamente, ou do mesmo partido que até então governava o país, né? Aí eu acreditei no alinhamento das estrelas. Aí deu certo. Primeira vez deu certo. Nos governos não deu. Se eu soubesse, eu comprava uma carteirinha essa com a estrelinha e eu estava rico. Mas eu ia buscar dinheiro a 1%, o senhor ficava rico. Nosso cinegrafista ficaria rico a 1% ao ano,
você pode aplicar 3, 4, quer dizer, não é bem assim, porque depende de garantias, aquela coisa toda, mas a atividade econômica, o senhor e a senhora está do outro lado do balcão, às vezes sofrendo, que precisa de um capital de giro e vai no banco, me traz as duplicatas que eu desconto, te faz só 3%, te faz só 4%, ao mês. Ao mês. E aí a empresa só porque ao é ano grande, não chega. Você consegue a 2,5% ao ano. Ou só 1% ao 1% ano. a mais a TJLP, um pouquinho mais. Mas então, se você olhar, nós temos num país engraçado. Nós temos num país que é totalmente injusto. Nós precisamos, e eu dizia isso, já citei aqui para o presidente do Banco do Brasil, que os bancos sociais eram responsáveis pelas maiores dificuldades do pequeno empresário, do empresário da empresa pequena, porque o SEBRAE e o SENAI deveriam abraçar esta gente com vocação empresarial e o banco junto fornecer o dinheiro. Eu fiz um cursinho agora recentemente, Educação Financeira, junto ao Sicredi. Parabéns ao Sicredi, parabéns à SIC, que levou o Sicredi lá para dentro, que olha, os caras são bala, pessoas simples que falam de uma maneira muito objetiva, muito didática, como se faz economia, como se faz para administrar dinheiro, administrar nossos recursos. Eu quero colocar um outro assunto, Senair, para que a gente possa comentar. Eu sei que você está preparando também, e na próxima edição do programa nós falaremos sobre o impacto dos impostos no nosso dia a dia. Sim, quando a gente vai comprar uma caneta, uma borracha, você vai comprar alimentos, qualquer coisa que você compra, você não imagina quanto por cento daquele valor que você paga está a fatia tributária, a fatia de impostos. Mas eu quero fazer referência aqui, me ajuda, até para que o telespectador possa perceber também, me ajuda a segurar o jornal, ou seguramos assim, para que a gente possa ver o jornal Pioneiro da última sexta-feira, 20 de abril, publicou uma capa especial a pedido do Sindipetro, Sindicato dos Revendedores de Combustíveis de Caxias do Sul e região. A composição do valor da gasolina. Pois bem, hoje o litro da gasolina nós pagamos em média R$ 4,40, se não R$ 4,50. Olha aqui, ó, na refinaria, na usina, 73% a composição de gasolina, 27% de álcool, etanol anidro. O custo da gasolina comum, um litro, é de R$ 1,72. Guardem esse número, esse valor, 1,72. Impostos. A composição da fatia tributária, CID, PIS, COFINS e ICMS. A carga tributária sobre aquele R$ 1,72 chega a R$ 1,95, quase R$ 2,00. Depois o Senair comenta. A distribuidora que distribui o combustível, a margem bruta vai ganhar 0,22 centavos. O frete, que é o custo médio, também um custo médio, 4 centavos o litro do frete. O proprietário do posto, o Senair tem um posto de combustível? Não tem ainda. Mas o proprietário do posto tem uma margem bruta de 38 centavos, não chega a 40 centavos. E o Senair tem que pagar aqui, se tivesse posto, teria que pagar a questão das despesas com funcionários, toda a estrutura, a taxa e companhia limitada. Depois de tudo isso, meu caro Senair, só no Brasil acontece isso. Se paga mais de gasolina, mais de impostos do que o valor de gasolina. Não dá para acreditar nisso, né? Acontece que a Petrobras, e se fosse uma outra empresa estatal, é similar, não foge muito disso. O custo com o pessoal, o custo administrativo dessas empresas é qualquer coisa de anormal. A gente fica numa empresa que é nossa, todos os dias preocupado com a economia, onde eu posso cortar despesas, onde eu posso comprar mais barato a minha matéria-prima, onde eu faço essa matéria-prima ser transformada de uma forma mais produtiva, para que eu ganhe em escala, uma série de preceitos e uma série de preocupações que a gente tem, não importa se o cara tem uma lancheria, ou se tem uma fábrica de transformação, ele tem essas preocupações. No setor público, tudo que não chega para pagar, o imposto, ou o governo, ou o Caixa, o Tesouro Nacional cobra. Cobra. Então, qual é a responsabilidade, qual é
a preocupação, qual é a preocupação de uma Petrobras gerar lucros, fazer economia? Aonde? Se ela passa para o consumidor. Quando você tem ali 1,70 e pouco ao litro... 1,72. Para extração do petróleo. Isso. E transformar ele em gasolina. Sim. Pega o petróleo bruto... Que é o que compete a Petrobras. É de graça, só paga royalties. Só paga... a Petrobras paga royalties para os municípios que têm o petróleo. Certo. Tá. Aí, mas a matéria-prima é de graça. Claro que tem aquelas máquinas, sondas que retiram o óleo. Mas aí, a hora que ela está pronta, pensa que os impostos ganham mais do que quem produz. Mas Sim. isso em toda a cadeia nossa. Nós que vamos um exemplo bem claro do leite. Você tira o leite da vaca, a vaca só te cobra o alimento. Só te cobra o alimento. O resto ela não cobra nada. Agora, experimenta saber quanto ganha o produtor, que ele compra a vaca, ele corre o risco da vaca ficar pesteada. Ele tem todo o trabalho, toda a mão de obra, toda a alimentação, todo o custo operacional. O espaço que ele tem que dispor para a vaca andar e se alimentar, tudo isso custa dinheiro. E ele aí, recebe lá X. Ele recebe lá, se eu não me engano, é 80 ou 90 centavos. Não vou dizer com certeza, porque isso as coisas mudam muito. Mas que seja R$1 o litro do leite. O litro. Tá, mas aí tu vai para o mercado, os caras vão lá, eles tiram o que tem de bom no leite e fazem o subproduto, invasam um leite que não é leite, é uma água com qualquer coisa, que as propriedades principais do leite já ficaram no queijo, no queijo não, naquelas, todos os derivados, iogurte, isso, aquilo, e faz um monte de subproduto ali, que é umas porcaria, e cobram super caro. É a ricota, isso, aquilo. Sim. Tá, e aí você paga quase R$3 um litro de leite. Lá na ponta, lá no mercado. E o mercadista ganha pouco. O mercadista vende leite. Se tivesse que embalar... Assim como eu não quero sair em defesa aqui dos proprietários de postos de combustíveis de forma nenhuma, mas analisando a composição desses números, é muito pouco que ganha um proprietário de posto de combustível, porque ele tem ele tem muita despesa, tem despesa com pessoal, com manutenção, enfim, o custo operacional dele. Você verificou a distribuidora quanto ganha? Sim, a distribuidora ganha 20% sobre o até ali. Porque isso é tudo imposto em cascata. Sim. Até ali ela ganha em torno de 20%. O que significa isso? É muito dinheiro. Dá para ter muita gente empregada ali. E como ela é uma estatal, os políticos querem a BR distribuidora. Collor brigou para conseguir a BR distribuidora. Só para a gente fechar, olhem e prestem atenção. As alíquotas do ICMS que incidem sobre os combustíveis, sobre 1 litro de gasolina comum. No Rio Grande do Sul, com a bênção do governador Sartori, nós temos uma alíquota de 30%. O litro da gasolina, no Rio Grande do Sul, nós pagamos R$1,32 só de ICMS. Só. Santa Catarina, aqui vizinho, nós pagamos 25%. Lá paga-se 25% a alíquota do ICMS. 99 centavos, R$1 o litro da gasolina, ok? De ICMS. No Paraná, 29%. R$1,19. E em São Paulo, 25%, 99 centavos um litro, ou R$1 de ICMS sobre o litro da gasolina. Para fecharmos o bloco, você esteve em incursão lá pelo oeste do Paraná? Abasteceu na Argentina? Abasteci na Argentina, só que a Argentina está subindo muito os preços e bem rápido. O rapaz do posto estava me falando que o aluguel subiu, a energia elétrica subiu, o combustível que eu paguei R$3,50 há 7 meses, hoje está R$4,09. Está quase chegando no Brasil. E em São Miguel, eu consegui gasolina R$3,89. R$3,89. Nós aqui pagamos R$4,30. R$4,30. R$4,40, dependendo. 50 centavos a mais. Sim. Então veja que eu não sei onde está o erro, que a gente pagou gasolina até pouco tempo a R$3,75 aqui em Caxias. Eu não sei onde. E foi dias e dias e dias abastecendo a esse preço. Sim. Aí depois entrou o Ministério Público e tal. Acho que é proibido ganhar pouco aqui no Brasil. Bom, eu tenho que fazer o espaço dos apoiadores, mas só mais uma informação. Aguardem, CNR, te prepara, porque vem aí um aumentinho considerável na energia elétrica. 25% na tarifa da energia elétrica. Aguardem, logo vem aí. Até a metade do ano será a realidade. A gente volta em seguida com a continuidade do programa Cidade Aberta na TV Cidade Farroupilha.
Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261-3331. Tem que ser lavado e então abra a torneira novamente para o enxágue definitivo. Se você optar por usar a máquina de lavar louças, ligue ela somente quando ela estiver cheia. Numa casa, lavando louça com a torneira meio aberta em 15 minutos, são utilizados cerca de 117 litros de água. Com economia, o consumo pode chegar até a 20 litros. Minuto da Água. Apoio Corsan, a vida tratada com respeito. Abrir uma torneira e servir um copo d'água é tão comum que você nem pensa como tudo acontece. São 6.000 pessoas trabalhando para que você tenha água própria para consumo. Milhões de litros são captados, limpos, descontaminados e armazenados todos os dias para que esta água chegue à sua casa limpa e saudável. Cada gota é a certeza de um futuro sustentável. Corsan, com você para tratar a vida com respeito. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. O programa Cidade Aberta está de volta à TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET, aplicativo de celular e também pelo nosso site www.tvcidade.net. Nosso convidado hoje é o empresário Senair Gomes da Silva, que está com a gente aqui nos estúdios. Senair, eu tenho essa inquietação, me incomoda. Eu acho que a você também, aos telespectadores de igual forma. A gente se pergunta até quando o ex-presidente Lula vai ficar preso em Curitiba. Tu acha que vai mais muito tempo ou não? Não vai ficar muito tempo. Inclusive hoje saiu uma notícia que o custo a mais de segurança pública, né? Policiais e tal, que fazem a guarda. Mas por que segurança pública? Nas imediações? Porque o pessoal está vindo de longe, ganha R$50 por dia para ficar lá fazendo vigília e essa coisa toda. Então, eles têm medo da segurança, as pessoas se sentirem seguros ali perto da prisão. E ele mesmo, o próprio Partido dos Trabalhadores, está pedindo que ele saia deste local e vá para um outro local mais digno. Mas as forças públicas do Paraná estão reclamando que custa R$300 mil mês a mais mantê-lo ali em Curitiba.
Então isso é uma questão de uma desculpa aqui, um motivo ali. Ele deverá ser deslocado para Brasília ou para São Paulo, ou daqui a pouco, logo uma prisão domiciliar, que ninguém fiscaliza prisão domiciliar, tornozeleira acho que não vão colocar, porque é um ex-presidente, aquela coisa. Então acho que as coisas, ele mesmo disse na carta, e já tem maldosos dizendo que alguém escreveu e ele só assinou, porque disse que ele não sabe escrever. O Lula sabe escrever, sim. Então, o fato é que ele não vai ficar muito tempo em Curitiba e provavelmente ele já disse que se ele sair da mídia agora, facilita a vida dele no Supremo. Ele é um cara muito sabido, ele sabe das coisas, ele sabe o que acontece nesse submundo da nossa turma de... qual é a cidade dele? A cidade dele é em São Paulo? São Bernardo. São Bernardo. A turma de São Bernardo. Leia-se Lavandowski, leia-se... que não é de lá, mas está com o rabo preso com ele, Celso de Mello, o Marco Aurélio Mello também, o Dias Toffoli, o Gilmar e o Dias Toffoli. Essa turminha aí... E logo agora em setembro, te cortando em setembro, assumirá a presidência do Supremo Tribunal Federal o ministro Dias Toffoli. Bem Chapai. Então, essa turma toda, que a gente percebe claramente a ideologia política... Todos já disseram, inclusive o Fachin disse que já votou e já foi advogado do PT, só que o Fachin tomou um outro rumo agora. Mas essa turma aí vão achar um jeito, e até aquela história, as pessoas vão se acalmando, tudo vai se acalmando, ele sai da mídia, ele já disse que o PT que fique muito à vontade para encontrar alguém para substituí-lo como candidato. Deixou bem à vontade nessa carta que ele escreveu e que a Gleisi mostrou. Então eu acredito... que isso tudo vai se acalmando, o brasileiro é muito passional, e daqui, não vou te dizer mais, mas assim, nos próximos 15 dias já vai ter outras novidades. Até o Supremo Tribunal Federal tem impedido que delações da Odebrecht cheguem ao juiz Sérgio Moro em Curitiba. Então começa a se movimentar alguma coisa, é isso? Agora, o currículo do Lula, antes que eu perca a meada aqui, o currículo do Lula é bem interessante. Ele foi preso durante o regime militar e agora preso com uma liberdade total, num outro regime. Ao contrário, um regime socialista hoje, né? Nós estamos 80%, 90% num regime socialista no Brasil. Não somos donos de nada. No começo desta semana, na segunda-feira, a ex-presidente Dilma Rousseff tentou visitar o ex-presidente Lula em Curitiba, mas não conseguiu. A justiça não permitiu a visita da ex-presidente Dilma. O PT quer transformar a cela do ex-presidente Lula num diretório político? Sempre foi essa ideia de fazer do limão uma limonada, só que está saindo errado, calcularam mal. Até porque, se a gente lembrar, nós somos memória curta, mas se a gente lembrar, o Lula ofendeu muito a justiça. Ele ofendeu muito o Supremo, ele ofendeu muito o Sérgio Moro. Agora, lá no seu aposento, com as suas reflexões, ele deve estar dizendo com ele mesmo, quanta bobagem eu fiz. Porque se eles tem um comportamento mais humilde, fica na dele, como se diz, espera as coisas acontecer. Não, ele achou que no grito, naquele rompante, que ele foi o melhor presidente do mundo. O bambam da história. Ele era o cara mais popular da terra, se Jesus Cristo voltasse aqui, não conseguiria ser mais honesto que ele. Com esse papo todo, ele conseguiria assustar. Até aquela expressão que ele usou numa gravação, que as mulheres lá, aquela coisa toda, as mulheres do Supremo, e o presidente está acovardado, o outro não sei o quê, todos aqueles adjetivos, né, que ele usou, tudo isso está depondo contra ele agora. Nas reflexões dele, ele deve estar apavorado. Ele só não vai ficar em pior situação, porque ele tem a turma dele, lá de São Bernardo. Essa turma que está ao lado, os fiéis companheiros. Eu não sei, eu acho que vai demorar muito ser substituído alguns desses ministros. Vão demorar um pouco. Então, tu espera uma reviravolta no Supremo. Via Ricardo Lewandowski, via o ministro Dias Toffoli, o ministro Celso de Mello, Marco Aurélio Mello, o Gilmar Mendes. A qualquer momento alguém vai dar um alvará de soltura para ele, assim, aqueles de última hora. Será que assim, vai ser o Gilmar Mendes? Sexta-noite. Eu não tenho dúvida. Ele ou o Lewandowski. Ele ou o Ricardo? Um dos dois. Porque aí ele saindo da cadeia, indo para aí as coisas já começam
Esfria o negócio? Esfria. Ele vai se comportar diferente, eu acho que ele vai pensar um pouco na humildade. E a corrida presidencial, eleições 2018, outubro está logo aí. Como você tem visto os mais de 20 pré-candidatos que buscam uma vaga, a vaga de presidente da República Federativa do Brasil? Alguma novidade? Sábado, quando eu retornei, peguei o 0 hora e fui olhar um por um dos candidatos. Lendo. Te anima algum deles? Anima. Hã? Anima. É animador. Nós estamos diante do qual o menos pior, qual o menos ruim. Porque a gente analisa e pensa, como eu falei aqui, não vou negar agora, Alckmin, na minha avaliação, é o mais preparado politicamente e administrativamente. Tá, mas e agora? E a sujeira? Mas, e o Caixa 2 com o ex-governador geral do Alckmin? Então assim, para mim ladrão é ladrão, corrupto é corrupto, bandido é bandido, não tem essa. Pode ser meu pai, meu filho, meu irmão, cada um com os seus problemas, cada um com o seu caráter. Então assim, e agora? Sobre quem? O Joaquim Barbosa, já que você falou nisso. No PSB. No PSB. Então, o que é o Partido Socialista Brasileiro? É um homem de esquerda. E mostrou isso. Ele disse que o Lula não poderia ter sido preso. É um cara que deve favores ao Lula. Quando ele disse que se os brasileiros soubessem o que ele sabia, não ia dormir. Uma coisa assim que ele falou. Mas e por que não disse o que ele sabe que a gente não sabia? Aí deixou os brasileiros de orelha em pé, pegou o boné e foi embora. Ele tem um apartamento em Miami. De quem ele ganhou, ninguém sabe. Agora, ele tem um apartamento em Miami. E aí? Agora vem o seu Joaquim, já está com 9% de intenção de voto, porque é um cara que julgou os PT. Isso era obrigação dele, julgar o mensalão. Era obrigação dele como presidente da corte. Ou quem sabe ele ia engavetar. Não, fez o que tem, o que um presidente do Supremo teria que ter, fez. Sim. Aí veio outro e disse que era um ponto fora da curva. Não é? Mas então, a grande verdade é que nós brasileiros, se encaminhando para uma outra aventura, Collor de Mello. O salvador da pátria não é por aí. Um cara que nunca Mas então, se vier uma nova aventura, tu acreditas que o Geraldo Alckmin não vai chegar? Não chega. Não, esse eu nunca... Geraldo Alckmin não chega? Não chega. Ciro Gomes não chega? Pro bem do Brasil que não chegue. Esse é outro pavio curto, que fala com os cearenses para ver o que dizem dele. E o senador Álvaro Dias? Me parece, primeiro, administrativamente falando, o cara tem experiência. Já administrou o estado dele 2 vezes. Curitiba, Paraná. Certo. Então, assim, me parece um dos mais preparados. Marina Silva? Não. Chega de Marina Silva? Dilma 2. Dilma 2. E outra, a Dilma era faca na bota. A Dilma, quando falava as coisas, ela tinha... Depois teve que se acalmar, porque entrou no esquema. O Lula que comandava ela, era a marionete na mão do Lula. Agora, a Marina Silva nem isso não vai conseguir fazer. Ela não tem, de novo, a liturgia do cargo. Como é que a Marina vai se apresentar numa ONU, fazer um discurso na ONU, os caras vão dizer, para um pouquinho, de onde surgiu essa figurinha aí? Quer dizer, não tem a liturgia do cargo, não tem, como se fala popular, o estofo para ser presidente. Aí você vai para o Amoedo. Pode ter das maiores boas bandadas, mas quem é Amoedo? Ainda é desconhecido. Aí tu vai pro Flávio, não, João, o Flávio Dias, acho que é da Riachuelo, coisa parecida, uma loja aí, a rede de loja. Também, o cara é excelente administrador, mas é político? Não. Porque o nosso problema é aliar administrador com a esfera política. Com a esfera política. Porque eu disse aqui naquela última participação que a banda vai estar a postos. O presidente que assumir vai dançar conforme a música que a banda toca, que se chama Congresso Nacional. Nós temos um presidencialismo de coalizão em nome da governabilidade implantado pelo ex-presidente Lula. E todos nós sabemos como é que funciona isso. É dando que se recebe, que o senhor gosta de repetir. É o que o Sarney dizia. Aliás, eu vi no dia de hoje uma informação que me chamou a atenção, né? O pessoal criticando o quanto custa por causa das aposentadorias que o Brasil está indo a breque, como se diz, né? Então lá, José Sarney, 109 mil não sei quantos por mês de aposentadoria. O Michel Temer, 64, 68. Fernando Henrique Cardoso está por aí também. E aí depois aparece a dona Antônia com 960 e poucos reais de aposentadoria. Bom, para concluirmos, Rede Cívica
é a solução para o Brasil? Falta isso? Precisamos retomar isso? Educação moral e cívica? Nós precisamos definitivamente acreditar numa nova fórmula uma nova fórmula para a nossa democracia. Será que tem volta ainda? Tem. E nós temos que começar em algum momento. Este menino, que eu não conheço pessoalmente, André Sebem Ramos, é um caxiense, formando em jornalismo, e ele escreveu, fez um trabalho, como devolver o poder político para as pessoas por meio de uma democracia online. O Brasil sempre foi o país do futuro, que dizia que os jovens iam fazer. Eu acho que nunca essa frase foi tão atual como é hoje. É o Brasil do futuro, mas o futuro de quem? De quem estudou. Quando chegou esse futuro? Não, está chegando. Na minha avaliação, esta é a hora. Ou acontece agora, ou não acontece. Porque na Grécia Antiga, o seu Péricles já falou, aquele que não se ocupa da política merece ser considerado não como um cidadão tranquilo, mas como um cidadão inútil. Então, eu sou um cidadão inútil, porque eu não participo da política e preciso chamar os Leandro da vida, as pessoas que têm uma certa visão, que acreditam num país melhor, para que faça parte. Chamar esse menino aqui na TV, para que ele mostre aos nossos telespectadores, de uma maneira objetiva, didática, como funcionaria a rede cívica. Isso aqui me interessa muito. Eu acho que esse é o caminho. Nós temos que acreditar em alguma fórmula, que alguém que fala a nossa língua, que não é a língua do político, para que a gente comece, de baixo para cima, mudar o país. Meu caro Cenério, o bate-papo está gostoso, está bom, mas precisamos nos despedir. Zerou aqui, temos que nos despedir da nossa audiência. A sua despedida por esta semana. Muito obrigado pela audiência, espero voltar na próxima terça-feira, tenham todos uma boa semana. Ótimo, obrigado. Cenério Gomes da Silva foi o nosso convidado, que vai estar de volta, com certeza, na próxima quarta-feira, aqui no programa Cidade Aberta, da TV Cidade Farroupilha. Ficamos por aqui, um forte abraço a todos, não desligue a TV Cidade, não troque o canal, fique conosco, a nossa programação continua. Um grande abraço, até o nosso próximo Cidade Aberta.